Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula é sobre as atividades da aula de números racionais. Vamos responder exercício que exige um nível de análise um pouco maior. Nossa aula, como eu falei, é a aula 4, aí nós vamos responder as atividades da aula 3. É uma atividade que ela não está no nosso livro, por isso eu coloquei aqui extra livro, vai ser feita, na nossa sala virtual. E eu começo aí com a nossa atividade mostrando uma sequência de números. Vocês podem ver aqui o número -3, que é um número inteiro, por não apresentar vírgula. As vírgulas que estão aí são vírgulas separadoras, exceto nesse último número aqui, que vocês vão ver que ele tem vírgula. Então, na sequência, o próximo aqui é o número 1/4, 1/4 é uma fração, está positiva, e o -3/4, que é uma fração negativa. E aqui um número decimal, tá? Que esse número sim, ele tem uma vírgula nele, Essa vírgula não é separadora, vocês veem que os números estão juntinhos, Quando a vírgula é separadora, existe um espaço maior entre cada número. Por exemplo, se aqui fosse 2, e o 5 estivesse bem aqui, Então isso sim, seriam dois números. Quando eles estão mais juntinhos, que é o caso aí em cima, então nós temos aí um número só. Então, na letra a pergunta é quais desses números são inteiros? Olhando aí, eu já até coloquei aqui a resposta, nós temos aí inteiro mesmo, apenas o -3, que é um número negativo e é inteiro por não apresentar vírgula nele. Esse número aqui, ele é um número fracionário, então, esse aqui ele é inteiro, então ele é do conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros. Já esse aqui, que é uma fração, ele faz parte do conjunto Q. Esse aqui também é uma fração, então faz parte do conjunto Q. E esse outro número, que é o número decimal, nós vimos na última aula que ele também faz parte do conjunto Q, que é o conjunto dos racionais. Então é isso. Para a letra A, nós podemos ver aqui, já classificando aqui os números de acordo com o seu conjunto, que apenas o -3 é um número inteiro. E a pergunta é quais desses são números inteiros, e só temos apenas o -3. A letra B diz quais são racionais. Então, como vimos aqui, nós já classificamos aqui, os racionais é a fração 1/4, -3/4, e o número decimal. O número decimal ele é um número racional porque ele é oriundo de uma fração. Você vê que 2,5 é a mesma coisa que eu ter a fração 5 dividido por 2. Se você tem 5 pontos e divide em duas partes, você vai ter partes de 2,5. Então, é 2,5 que é 2,5. A outra forma de ler 2,5 é 2,5. Então, é isso. Ele é racional, sim. Então, aqui nós podemos responder, mostrando que os racionais aí são esses aqui, que tá aqui, -3 é um número racional. Aliás, todos, faltou eu mostrar aqui, todos são racionais, tá vendo? Todos os números são racionais, certo? Porque tem um detalhe, quando eu digo que -3 é um número inteiro, todo número inteiro ele também é racional. Lembra disso? Que o conjunto Z está contido dentro do conjunto Q, naturais está contido dentro de Z, porém, todos dois estão contidos dentro de Q. Então, se eu digo que um número ele é do conjunto Z, automaticamente ele é do conjunto Q, correto? Imagine colocar um número aqui dentro, automaticamente ele também está dentro do grande círculo do conjunto dos racionais. Então, todos são racionais, isso é a verdade. Tá aqui, já coloquei. Agora, quais são racionais e não são inteiros? Então, deu para ver aqui que todos são racionais, na verdade? Deu para ver que todos são racionais, todos fazem parte do conjunto grande, do conjunto Q. Mas qual desses daí não são inteiros? Então, dá para perceber que as frações,
fração não é um número inteiro e o número decimal também não é um número inteiro, porque também ele é até derivado de uma fração. Ok? Então o único dos racionais aí que é inteiro é o menos 3, não é verdade? Dá para ver isso aí. Ele é racional, né? E é inteiro. Então, se só o menos 3 é inteiro, todos os outros são não inteiros. Porque a pergunta que ela quer que nós digamos para dizer, né? A pergunta nos pede os que não são inteiros. Então, esses aqui são os que não são inteiros. Agora, quais são naturais? Né? Então, para ser um número natural, ele deveria ser um número que fosse positivo. Nós temos 3, já descarto o menos 3. E não pode ter vírgula, então já descarto o último. E não pode ser uma fração, então já descarto os dois. Ou seja, nenhum número aí é número natural. Para ser natural, né, ele tem que ser um número inteiro, não apresentar vírgula, não ser uma fração e ainda ser positivo. Não tem nenhum número com essa característica lá em cima. Né? Agora, a pede assim, qual desses números está entre 0 e 1? Né? Se está entre 0 e 1, ele vale 0, alguma coisa. Né? Qual desses números aqui tem esse valor? Entre 0 e 1. E lá é positivo. Entre 0 e 1 positivo, eu já descarto aqui. Eu já descarto. Claro, quando eu digo que o número está entre 0 e 1, ele é 0, alguma coisa aqui que eu... Né, algum número, 0, alguma coisa. Porque é maior do que 0, né? E é menor do que o número 1. Então, ele é um número 0, alguma coisa. Né? Fica essa dúvida aí. Então, não pode ser menos 3, porque, na verdade, eu quero um número negativo. E menos 3 também não está entre 0 e 1. Agora, 1 sobre 4, quando você pega, por exemplo, imagina um ponto dividido para 4 pessoas, você vai ter 0,25. Então, esse número, sim, tem a característica que eu estou procurando. Ele é maior que 0, mas é menor do que 1, não é verdade? 0,25. E é positivo. Então, esse é o número que eu estou procurando. Tem mais algum? 3 quartos. Menos 3 quartos para começar é negativo. Eu não quero. E 2,5 já passou de 1 há muito tempo. Então, o número é esse mesmo. 1 sobre 4, tá? Que é um número aí positivo e está entre 0 e 1. Né? Eu até já mostrando aqui, 1 quarto, 1 dividido por 4 dá quanto? 0,25. Está aí, a próxima questão, nem estou numerando porque não tem no livro, né? A próxima questão, ela pede aqui para escrever os números no caderno. A letra A diz assim, escreva os números naturais, né? Entre 9 e 13. Então, os números que estão aqui entre 9 e 13 é a coisa mais fácil do mundo, né? A palavra entre, muita atenção para ela, quer dizer que quando eu digo que está entre 9 e 13, eu não estou incluindo nem o 9 nem o 13. Então, entre eles apenas estarão 10, 11 e 12, correto? Então, essa questão, ela trabalha essas palavrinhas, né? Entre, né? É uma delas, já é a nossa primeira aí, A letra B diz, os números inteiros de, olha, não é mais entre, é de, agora é de menos 3 a 3. Então, essa palavra de, que é o de, né? Os números inteiros de menos 3 a 3, eu incluo, aqui sim eu incluo o começo e o fim. Diferente da letra A, né? Que não incluía. Nessa nós vamos incluir. Então, de menos 3 a 3, existe essa sequência numérica aqui. De menos 3 a 3, nós temos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Né? Porque é de, né? A letra C fala 3 números racionais, né? Racionais, atenção. Entre menos 1 e menos 3. Aí, gente, aqui a questão, quando ela pede 3 números racionais, essa questão ela é muito assim, pessoal até, né? Ela dá para ser uma questão pessoal. Por que eu digo pessoal? Porque você pode escolher números racionais. E quando a gente está falando de números racionais, nós estamos falando das frações. E quando eu falo de frações, dá para fazer frações com resultados bem pequenininhos. Por exemplo, se eu dividir o número 1 em duas partes, dá meio. Mas eu posso continuar dividindo esse número 1 em 4 partes, por exemplo, que dá 0,25. Mas eu posso também dividir esse número 1 em 8 partes, e aí vai, que é 0,12 e por aí vai, né?
Entendido? Então, assim, como eu estou falando de números racionais, que são as frações, dá para fazer números muito pequenininhos para caber aqui entre menos 1 e 3, por exemplo, né? Mas também, lembrando que números racionais, né, entre menos 1 e 3, eu posso colocar números inteiros também. Não é obrigado a colocar só fração. Por quê? Porque no conjunto dos racionais entram todos os números, inclusive os inteiros, né? Então, peguei dois exemplos aqui, né? Dois exemplos, por isso que eu coloquei aqui. Exemplo de R, ou seja, exemplo de resposta. Onde eu coloco números inteiros, por exemplo, né? Ó, são naturais e inteiros 0, 1 e 2. Tá, 0, 1 e 2 está entre menos 1 e 3, né? Inclusive, ele pede 3, né? E só tem esses 3 inteiros, só cabe o 0, né? Depois de menos 1 vem 0, depois vem 1, depois vem 2, depois viria o 3. E eu não coloco nem menos 1 nem o 3 porque a palavra aqui é entre. Então, é entre menos 1 e 3. Então, não inclui nem menos 1 nem menos 3. E como eu falei, nós poderemos, né, escrever frações, né? Você vê que entre o número menos 1, né, e o número 3, está aqui, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3. Esses dois aqui não vão entrar, né? Então fica esse meu intervalo aqui, ó. Só que entre 0, entre menos 1 e 0, por exemplo, eu posso ter menos 0,5, né? Negativo, né? Justamente. E menos 0,5 é esse número aqui, menos 1 sobre 2. Né? Se você dividir 1 por 2, você tem 0,5, só que negativo, porque tem um sinal de negativo. E aí vai, ó. 1,4, que eu dividindo 1 por 4, 1,4 não, perdão, 1 sobre 4, né? E eu estou mostrando aqui, ó, a fração, você vê que eu coloquei ela escrita dessa forma aí, né? 1/4, a barra, não coloquei sobre, né? Porque para quem não viu ainda, não sei, 1/4 pode ser escrito assim também, certo? Dessa forma, essa barra inclinada na mesma linha. Essa é a forma de escrever o número na mesma linha. 1/4, é 1/4. E esse aqui é uma forma de escrever, né, um sobre o outro. Se quiser colocar pequenininho, cabe na mesma linha, se não, passa da linha. E aí, ó, 1 sobre 4, ele vale quanto? 0,25. 0,25 já vai estar por aqui, ó. Já vai estar por aqui, entre 0 e 1. Vai caber o 0,25 aí, entre 0 e 1. E também tem o meio, né? Meio, que está aqui, ó, que é 0,5, que também vai caber aqui entre 0 e 1. 0,5 também cabe aqui. Então, ó, qualquer número que eu possa criar entre menos 1 e 3. Aí vocês podem criar frações aqui entre 1 e 2, né? Por exemplo, 1,5, ou seja, 3 sobre 2, que dá 1,5, né? E por aí vai. Fica a criatividade aí, por isso que a resposta é pessoal, né, para essa questão. Agora a letra D diz para nós escolhermos um número inteiro que não seja natural. Inteiro, não natural. Naturais são os positivos, né? Natural são os inteiros positivos, né? Esse aqui, ó. Quando eu digo que eu quero um não natural, eu não quero um número positivo. Eu quero que ele seja inteiro, mas não quero que seja positivo. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de 1 menos 6. É inteiro? Sim, porque não tem vírgula, menos 6. Mas não é natural, porque para ser natural teria que ser positivo. Beleza? Então está satisfeita a condição aí que foi dada na questão. A letra E diz assim, um número, né, vamos escrever um número racional e não inteiro. Quando eu digo que é não inteiro, né, eu já estou dizendo, eu não quero que ele seja inteiro. Então eu quero que ele seja uma fração, né, um A sobre B, tenha esse formato, ou tem esse formato aqui, por exemplo, de um número que tem uma vírgula, por exemplo, 2,5. 2,5 ou 2,5 negativo, por aí vai. Eu posso fazer uma fração com qualquer número, né, obedecendo as condições, ou posso colocar um número decimal. Portanto, fica aí um exemplo apenas aqui de um número. Eu escolhi aqui 3 sobre 4. Né? Olha, 3 sobre 4, se você dividir 3 por 4, como eu disse, vai dar 0,75. Né? Vamos dividir aqui 3 dividido por 4 igual a 0,75. Você vê que tanto a fração como a fração normalmente, né, ó, como eu disse, elas geram normalmente, é muito comum elas gerarem números decimais, tá? Que tipo de fração não gera? Esse tipo de fração onde os números são divisíveis e o maior está em cima. Ó. 8 dividido por 4 dá 2.
Aí você diz assim, ah, deixou de ser racional? Não, isso aqui continua sendo racional, porque todo número inteiro, inclusive o 2, também é um número racional, não é verdade? Todos os números que vimos até agora são racionais. Ele é o grande conjunto maior. Qualquer número que você pensar até agora, você estudou, vai ser quem? Vai ser racional. Ok? Então a nossa próxima questão, né? Ela fala aí, no caderno, escreva um exemplo para cada item quando existir. Quer dizer, pode ser que tenha alguns itens, alguns números aí que não existam. Então, a letra A diz aí, para escrever no caderno, um número inteiro que não é natural. Né? É parecido com a questão anterior, é só uma mudança aí nas palavras. O número é inteiro, certo? Então ele não tem vírgula. Mas ele não é natural. E os naturais são os positivos. Então está pedindo para escrever um número negativo, certo? Eu vou dar um exemplo, né, de resposta aí, né? Exemplos de resposta. Você poderia ter escolhido qualquer um desses três números aqui, ó. Poderia ter escolhido um 8, um menos 8, um menos 3, um menos 1, ficaria com vocês, porque ele não limita de tanto a tanto, ou seja, deixa à vontade para escrever qualquer um. A letra B diz aí, ó, um número racional, ó, quando eu digo racional, eu posso pensar em natural, posso pensar em inteiro, posso pensar em fração, posso pensar em decimal, posso pensar em tudo, né? Em todos os números que eu já vi até aqui. Então, aí na nossa letra B, vamos pensar aqui num número que seja racional, mas que não seja inteiro, né? Então, não quero números que não sejam nem frações ou que não tenham vírgulas, né? Eu só vou querer, quando eu digo que eu não quero inteiro, então eu estou dizendo assim, tire todos os inteiros. Então vão ficar as frações e os números decimais, né? E os números que misturam as duas coisas, né? Como eu falei, os números mistos, né? Então, deixa eu dar um destaque aqui para vocês, ó. Uma fração, né, que é a fração 2 terços, né, que é 2 dividido em 3 partes, um número decimal, 0,7, e um número misto. Misto, por quê? Porque ele envolve um número inteiro e uma fração, tá? Número misto, fração e número decimal negativo, inclusive esse aqui, né? Poderia ser, esses outros poderiam ser negativos também, né? Poderia ser negativo, entendeu? Mas aí é só um exemplo de resposta. Você pode escolher conforme o seu conhecimento, o número que você, né? Então agora a letra C, um número natural e não inteiro. Então eu quero que ele seja natural, mas não quero que seja inteiro. Olha que coisa. Aí, veja só, o número natural, quando eu estou dizendo que eu quero um número natural, automaticamente eu estou dizendo que ele tem que ser inteiro, porque lá no conjunto dos números naturais, que é aquele primeiro conjuntinho, é 0, 1, 2, 3, são números inteiros, né? Aí ele diz, olha, tem que ser natural e não inteiro. Então, não tem condições de satisfazer isso aqui, porque os naturais já são inteiros. Se eu estou pedindo um não inteiro, então não tem como atender as duas coisas, né? Então, portanto, é dito que não existe esse número, né? Não existe esse número que seja natural e que não seja inteiro, se os naturais só são inteiros, né? Não tem vírgula neles. A outra questão diz, ó, verifique se é verdadeira ou falsa. A pergunta, todo número natural é inteiro? Aí basta lembrar daquele diagrama, o diagrama, né? Eu vou mostrar aqui o diagrama. Então, aí pelo diagrama, nós queremos um número natural, né? Perdão, todo número natural é inteiro, então quem são os naturais? É o conjuntinho verde aqui, ó. Se eu penso num número que está aqui dentro, automaticamente ele está dentro também do conjunto dos inteiros, não é verdade? Que é o conjunto aí em azul. Então a resposta é sim, todo número natural é inteiro, né? Um número que eu penso aqui dentro do conjunto verde está dentro do conjunto azul aí, que é o conjunto dos inteiros. Eu separei por cores para ficar mais fácil de visualizar. Então isso é verdadeiro, né? Todo número natural, sim, é inteiro. Agora a próxima pergunta, todo número racional é inteiro? Então vamos aqui no conjunto grande, que é o conjunto dos racionais, e vamos pensar, por exemplo, numa fração, né? 1 dividido por 2, que dá 0,5, né? Esse número não é inteiro, né? Então está respondido. Ele é racional, mas não é inteiro.
Então, nem todo número racional é inteiro, tá? Então, isso é falso. Porque basta que um não seja para que já eu diga que a coisa é falsa, entendeu? Basta que um não seja, tá? Agora, todo número inteiro é racional, então vou pegar aqui, né? Todo número inteiro é racional. Deixa eu colocar aqui o nosso diagrama. Vou colocar ele aqui para ficar melhor, que dá para ver nas duas. Todo número racional é inteiro, a gente já viu que é falso. Agora a letra C, todo número inteiro é racional. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, vou no conjunto dos números inteiros e coloco menos 3, que é um número inteiro negativo. Ele é racional? Sim, né? Porque ao colocar um número aqui dentro do conjunto dos inteiros, eu estou colocando já dentro dos racionais. Então a verdade é essa aí. Ele é sim, todo número inteiro é racional. Mas todo número natural é racional, então vou agora olhar para o conjunto dos números naturais também aqui, coloco um número aqui dentro, automaticamente ele também está dentro do conjunto maior, que é o racional, que é o conjunto Q. Então também é outra verdade verdadeira, certo? Então é isso. A questão aí para refletir, vocês podem voltar, dar pausa várias vezes, né, para refletir, né? Agora diz, copie no caderno o diagrama ao lado e coloque nele as letras dos conjuntos N, Z e Q, tá? Vamos começar aqui pelo primeiro, menos 5, onde eu colocaria aqui o meu menos 5. Menos 5 é um número inteiro e negativo, né? Por ele ser inteiro, eu não posso colocar aqui dentro desse conjuntinho que está em azul, que são os naturais, né? Aqui a ordem das cores está diferente, né? Então, menos 5 ele é inteiro, então coloca aqui no lado do Z, menos 5. Eu já deixei até os espaços aqui para ir colocando aqui, menos 5, por exemplo, né? Então, para o próximo aqui, mais 8 é um número inteiro e é positivo. Então, os positivos, eles são aqui dentro dos naturais, mais 8, tá? Mais 8. Estou escrevendo aí no diagrama. Próximo número, 3 oitavos é uma fração, então quando ele é uma fração aqui, que o número de cima ele é menor, então já não vai gerar um número inteiro, né? Isso aí já vai dar um número 0, alguma coisa aí, ou seja, não tem como ser um número inteiro, ele é uma fração, ele vai estar aqui dentro do conjunto maior, que é o conjunto das frações, né? 3 dividido por 8, não é isso? Assim é. O próximo número aqui é 0,5, tá? Deixa eu destacar aqui, 0,5. Positivo, mas é decimal, viu? É decimal. Então, números que têm vírgula, 0,5, jamais serão colocados aqui nem nos naturais, nem nos inteiros. Eles têm que ficar aqui dentro dos racionais, né? 0,5, cadê? Deixa eu colocar aqui. 0,5. Pronto. Próximo número. 13. 13 é inteiro, é positivo, então vai ficar aqui, vai ficar aqui, tá? Então, o número 13 vai estar aí dentro do conjunto dos naturais. Vamos lá, 13. 13 está aqui, né? Bom, pessoal, vou deixar aí... Não, vamos lá, dá para continuar. O 0, né? O 0 ele vai estar aqui dentro do conjunto dos naturais, né? 0 vai estar aqui. Menos 20, né? É um número inteiro e negativo, então não pode ficar dentro dos naturais, tem que ficar aqui no conjunto dos inteiros, né? Inteiros. O próximo número aqui já coloquei menos 20 já, então o próximo número é esse número misto, né? Esse número misto aqui, que é composto por um número inteiro e uma fração. Bom, pela lógica, se ele é misto, ele já não é mais inteiro, então aqui, ele é uma fração, foi 1/4, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. 1 e 4/5, 1 inteiro e 4/5, tá? E por último, uma dízima periódica, né? É um número com vírgula, né? Então, se está com vírgula, automaticamente ele é racional, ele não é inteiro, ele não pode ser nem natural, nem pode ser inteiro, ele é um número aí, uma dízima periódica, 0,333, né? Então, tá aí, tá colocado, né? E está finalizado, está tudo no seu lugar, né? Questão ótima, muito boa, né?
Agora também tem uma questão muito boa de análise aqui, né? Essa questão foi um dos principais motivos de eu, né, estar fazendo essa aula aqui para vocês, né? Essa questão aqui, ela nos explica Bom, então essas questões eu vou explorar em um próximo vídeo, né? Será o assunto abordado aí na nossa próxima aula, certo? Então, para o momento, gente, eu quero agradecer a todos e todas que ficaram comigo até o fim, né? Fico feliz por ter conseguido passar esse conhecimento para vocês, espero que vocês tenham absorvido. Desejo a todos aí um grande abraço, né? Fiquem com Deus e nos encontramos na próxima aula.